E aí, gente, a live de hoje vai ser sobre ansiedade, como essa ansiedade aí vai impactar no nosso bem-estar. E a gente vai falar um pouco aí sobre o que é, né? Como a gente faz para lidar com essa ansiedade. Então, vem comigo. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Cadê? Tá me vendo aí? A tela tá preta. Ah, não, agora foi. Não, você não acredita que a minha câmera estava ao contrário, né? Aí não tinha como mesmo. Deixa eu ficar mais de longe aqui, para ficou bem grande, né? É, ficou bem grande. Boa noite, Yasmin, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bem legal sobre ansiedade. Sim. Vamos começar, né? A gente se apresentando. Eu nem coloquei o título da live aqui, tá? Esqueci. Mas pode ir começar se apresentando. Bom, antes de me apresentar, preciso agradecer você pela participação no protocolo da imunidade, pois Ah, de nada. ajudou bastante. Eu assisti sua aula lá, ficou muito boa mesmo. Espero que você dê uma pincelada também do conteúdo que foi passado lá, que ficou muito bacana. Vou dar sim. Então, me apresentando, então, eu me chamo Geovair Tomás, eu sou naturopata e terapeuta holístico. Para quem não sabe o que é naturopata, é o que trabalha com a medicina natural. Faço todos os tratamentos, ajudo o máximo de pessoas possível, sem o uso de remédios. Ou melhor, sem o uso de remédios químicos, né? Somente com remédios da natureza. E como terapeuta holístico, a minha visão é como um todo, né? Entender que nós não tratamos somente o efeito, nós tratamos na causa. Então nós vamos falar hoje também uma das causas da ansiedade, como é que a gente trata na causa, né? Diretamente na causa. Sim. Me apresentando também, né, aí para os seguidores. Me chamo Yasmin e eu sou estudante de psicologia. Hoje eu estou no 7º período da faculdade. E eu criei esse Instagram aqui porque eu gosto muito de falar sobre mentalidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, eu acabo conseguindo ajudar mais pessoas, ao invés de só estar ali focada em trabalhar numa clínica, porque eu também gosto, mas aqui eu consigo atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas. E eu me interessei muito também por essa área do marketing digital. Então, eu cada vez estudo mais aqui para trazer um conteúdo mais qualidade. E é isso. E vamos Que lá. bacana. Sim. Eu Aqui. comecei no digital agora na pandemia, né? Minha forma de lidar era somente física, e agora na pandemia, claro, a gente tem que se adaptar e cuidar, e aí foi por isso que eu vim para o digital, né? Sim. Boa noite, gente. Está todo mundo entrando aí? As pessoas. Então, vamos começar um pouco a falar sobre ansiedade, né? Assim, é um assunto muito complexo, a ansiedade, né? Então, a gente vai estar focando aqui mais na questão de bem-estar e saúde, né? Como essa ansiedade ali, ela vai impactar no nosso dia a dia, né? Muito também na nossa alimentação, também é muito o que o Giovanni fala. E a gente vai falar um pouco sobre isso, assim. Mas vamos começar a introduzir, né, o que é ansiedade. A ansiedade, ela, assim, é tudo que a gente sente que vai atrapalhar a gente, né? Então, sabe aquele sentimento de, tipo, você tá ali querendo muito pensar no futuro, de estar ansioso com alguma coisa? A gente tem que separar essa questão de ansiedade, de ser ansioso e momentos, né? Porque a ansiedade ela é uma reação emocional. Então, ela vai disparar ali quando a gente está em contato com, não sei, uma entrevista de emprego, uma véspera de uma prova e uma live, né? Tipo essa. Então, esses vão ser momentos que a gente vai estar assim, se sentindo mais ansioso. E tem ansiedade também que é diagnosticada, né? Que é mais complexo e muitas pessoas têm.
isso afeta ali totalmente no dia a dia dessas pessoas, em como elas lidam com as situações. E isso é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Porque as pessoas, elas acham que a ansiedade, ela não tem como lidar com ela, né? E a gente tem como lidar com ela. E pode falar aí também, Giovanni, o que você acha? Não, enquanto você estava ouvindo, enquanto você estava falando, eu estava ouvindo, por quê? Eu fico todas as vezes em que tem alguma coisa nova, né? E é isso que acho que nos identifica com todo mundo, pois a gente às vezes pensa que a ansiedade é uma coisa isolada, né? Que são somente de pessoas ansiosas, somente de pessoas que têm esse transtorno, e na verdade não é. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Quem está falando aqui para você é uma pessoa que era extremamente ansiosa. Eu mesmo tenho essas marquinhas aqui nos lábios, ó, de ficar mordendo, né? De ficar mordendo. Mas hoje eu já aprendi a controlar, vou ensinar exatamente como é que eu controlo a minha ansiedade, mas saber que ela faz parte do dia a dia, que as atividades que nós temos, as surpresas que nos incorrem no dia a dia, faz parte, né? Sim. E isso faz com que a gente nos entenda como humano, que não é uma coisa, deve ser tratado sim como uma enfermidade, mas não é uma enfermidade de outro mundo, não é uma coisa isolada, e eu não posso me sentir inferior por ter ansiedade, né? Claro. E hoje a gente está em uma época em que a gente está cheio de informação, né? As informações, elas acabam vindo ali muito rápido. Então, a gente fica sempre querendo mais informação e várias reações que a gente tem, né, ao longo do nosso dia. Então, isso vai afetar muito também. A internet ali é, nossa, um mar de informação, né? Então, a gente sempre está ali em contato. Isso acaba afetando bastante. Alguém colocou aí que essa situação que a gente está vivendo agora, né, esse momento aqui que a gente está passando, gerou muita ansiedade, né? Pelo menos eu não sei precisar quantos em números na semana, mas todas as semanas, desde quando eu comecei com os atendimentos online, que eu recebi, então, clientes interagentes, como assim é tratado, pessoas buscando um auxílio para ansiedade. Vira e mexe aqui na caixinha de perguntas do Instagram, as pessoas perguntam. Eu fiz alguns posts explicando para que nós possamos nos identificar e entender de que é muito comum, é um problema muito comum, e além de ser comum, é um problema muito fácil de ser tratado, né? E é bom que a gente encontra, quando a gente vem aqui na internet, pessoas como você, ou Yasmin, que têm ajudado, têm produzido conteúdo e auxiliado nesse sentido. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Sim, exatamente. E eu falo muito sobre isso, né? Como a gente vai lidar ali com a nossa mente e conseguir lidar com essas emoções, né? Eu não falo especificamente sobre ansiedade, eu falo mais assim em questão genérico da mente mesmo. E a ansiedade está dentro aí de uma das coisas que eu falo, porque é a mudança ali da nossa mentalidade, é aprender a lidar com os desconfortos que a gente vai ter, sair da zona de conforto mesmo, aprender a conhecer esses sentimentos, essas emoções que a gente está ali sentindo para conseguir lidar com elas, né? Porque a gente fica muito acostumado ali a falar, eu tô me sentindo mais ansiosa, eu tenho ansiedade, mas a pessoa não busca nem entender o que é isso, né? Que ansiedade é essa? Porque a ansiedade, ela pode ser positiva e ela também pode ser negativa, né? Porque quando a gente, tipo assim, nessa live agora, nossa, vem uma ansiedade boa, eu, tipo, eu tô aqui, vou falar ao vivo para 14 pessoas, e também tem a ansiedade que gera ali um medo, né, gente, né? Tipo, nossa, 14 pessoas, não vou conseguir falar. E assim, é saber mesmo distinguir, né? Que ansiedade é essa? Uma ansiedade que a gente desconta em comida, que a gente fica mal. É bem importante a gente buscar entender ali o que a gente está sentindo para que a gente consiga atuar, né, nisso e conseguir melhorar. Exato, isso que você está falando, né? Me fez me lembrar de alguns medos que as pessoas têm, né? E um dos medos é exatamente esse de falar em público, né? O medo de falar em público, ele gera muita ansiedade. Eu percebo isso porque Napoleão Hill, ele tem uma maneira de... alguns ensinamentos, né? E ele fala exatamente os 6 principais medos da humanidade, né? E tá lá, o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença, o medo da morte, mas tem o medo da crítica, né, que é o número 6, né, o 6º medo. E é interessante que esse medo, ele acaba gerando, acho que, de todos os tais ali, é claro que o medo de morrer também gera isso também, né, mas o medo da crítica, de ser criticado, gera muita ansiedade, né.
Eu mesmo, quando tava para começar aqui a live, eu estava super tranquilo, né? Eu vi o tempo se aproximando, eu falei, ó, daqui a pouco já tem que falar para as pessoas. E automaticamente, para que nós já comecemos a abordar um pouco mais a fundo o assunto, você começa a ter algumas reações no seu corpo. Por exemplo, eu comecei a perceber que a minha respiração começou a ficar mais alta, né? Ela começou a subir e aí ela Fica ficou presa, mais assim. curtinha. Começa a ficar Fica mais presa no curtinha, né? peito. Uhum. E ó que o bom é você saber identificar exatamente isso, por quê? Porque eu percebi, opa, tô ficando ansioso. É hora de eu, então, agora acionar uma respiração consciente, começar a respirar mais devagar e entender que é uma coisa da vida, né? E daqui a pouco, sabe, isso é muito bacana, né? Que ao final dessa live, toda aquela preocupação que a gente tinha, nossa, como é que a gente vai ser então criticado? Quem é que vai estar nos ouvindo? Vai que não tem ninguém? São coisas que poderiam acontecer e não poderiam acontecer, só que boa parte dela, ela só nos fortalece, né? Isso que a gente precisa entender, que essa é uma coisa boa, isso nos faz crescer, né? Eu tenho um ritual que geralmente quando eu estou na zona de desconforto, quando eu começo a ficar ansioso por alguma coisa, além de fazer a respiração para ficar mais calmo, eu costumo dar um tapinha nas minhas costas e falar, ó, parabéns, você está crescendo, né? Sim, sim, exatamente. E já respondendo também aqui a pergunta de quais os sinais de ansiedade, né? Porque essa respiração ali, para mim, é o que eu percebo que mais ali tem ali um descontrole, né? Porque ela fica realmente presa, aquela respiração que você não consegue soltar, você, tipo, fica sentindo aquele ar entrando, mas ele não entra de verdade e ele não consegue sair. E isso que você estava falando aí sobre Napoleão Hill, eu não sei qual é o livro, porque ele já escreveu bastante livros, né? Mas o Mais Esperto que o Diabo, ele é sensacional. Não sei se é esse que você está Sim, fala do falando. medo. Não, esse que eu te mencionei, que ele mencionou, os seis, é o Quem Pensa Enriquece, né? Ah, Mas, sim. como você bem mencionou, o Mais Esperto que o Diabo vai exatamente nesse ponto, né? O medo, né? Exatamente o principal, Ela né? pode. Uhum. Exatamente. Esse livro ele é incrível, né? Quem Pensa Enriquece. E também Mais Esperto que o Diabo. Ele fala bastante ali sobre essa questão da nossa mente, né? De como ela pode atrapalhar a gente e como também criar, assim, driblar essa mente para conseguir a gente alcançar aquilo que a gente quer, né? E realmente os medos, o medo, né? Ele faz com que a gente pare, né? A gente congele e acho que, se eu não me engano, o medo que ele mais fala, que faz a gente congelar e não conseguir, né, fazer as coisas, é o medo da pobreza, inclusive. E isso é muito interessante, porque a gente fica ali com a nossa ansiedade, ela volta totalmente. Tipo assim, fica pensando no futuro, né? Ai, eu não quero mais ser pobre, eu tenho medo da pobreza, eu tenho medo da pobreza. E as pessoas, elas ficam muito focadas no medo, né? Em vez de como fazer, né, para sair dessa situação e chegar no ponto que ela quer. Isso é muito interessante desse livro, inclusive fica aí a dica para vocês. Napoleão Hill é sensacional. Exato. Ah, eu já li alguns deles, né? Você tocou nesse, falando especificamente do medo, esse medo que pode ser, então, um gatilho para... Pode não, ele é o gatilho para a ansiedade de muitas pessoas. A gente tem algo que consegue dissipá-lo, né? Que é exatamente a esperança e não somente frisado, parado ali no medo, criar uma expectativa frustrante, né? Onde a gente, em vez de pensar que o futuro vai ser bom, que vai ser uma coisa boa, a gente começa a pensar no que pode dar errado, né? Não sei se é uma coisa, talvez você entenda melhor do que eu, né? O nosso Sim, cérebro ele tem uma inclinação mais pro lado ruim, para o medo, para o que vai dar de ruim, quando na verdade a gente deveria ter essa ansiedade para uma coisa boa, de que vai dar certo, de que vai ser legal, de que vai ser um sucesso, e a gente consegue então colocar o medo no nosso bolso, né? Porque nada dissipa mais o medo do que a esperança. Nós entendermos que o futuro pode melhorar e pode melhorar a qualquer momento. Eu tenho até uma frase aqui no meu quadro, né? Diz assim: tudo muda em um abrir e fechar de olhos. Ou seja, a qualquer momento pode tudo mudar. Assim como tudo ficou ruim, de uma hora para outra tudo começou a ficar ruim, tudo também pode melhorar. E isso é um ponto muito importante, de que a gente pode não ter o total controle de todas as situações. E é isso que nos causa ansiedade, não ter o total controle da situação. Mas também não somente esperar o algo ruim, mas esperar o algo bom do que possa vir, né? sim, exatamente. E até um dos gatilhos assim que pode estar gerando ansiedade é o pensamento negativo, né? Estar focado ali
o que pode acontecer de ruim, o que pode acontecer no futuro que seja negativo, e aí isso vai ali gerando todo um sentimento ruim pra gente, né? Óbvio, não só medo, mas uma expectativa ali que, nossa, e se não acontecer, né? O que eu vou fazer? E isso desestabiliza muito mesmo a gente, e é totalmente uma das formas da ansiedade ali aparecer. Então a gente tem que sempre estar ali pensando no que a gente está colocando na nossa mente, né? E eu falo também muito sobre autossugestão, de você estar ali repetindo continuamente coisas que vão ser positivas para você, né? Você está focando ali no seu objetivo e trazendo isso para sua mente, para você conseguir reproduzir, né? Ter ações de acordo com isso. Porque as coisas, elas já acontecem, começam a acontecer na nossa mente. Então é muito importante que a gente saiba lidar com isso de forma positiva. Exato, o professor e doutor Lai Ribeiro, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Na verdade, essa frase não é dele, eu aprendi com ele, mas não é dele, né? Nós não podemos impedir, né, que os passarinhos sobrevoem sobre a nossa cabeça, né? Mas nós podemos impedir que ele faça ninho. E o pensamento negativo é exatamente como esse, né? A gente não pode impedir que ele venha. Mas a gente também, isso está no nosso controle, nós podemos impedir muito bem de que eles fiquem sobre nós, né? Que eles fiquem na nossa cabeça. O pensamento negativo todo mundo tem. Agora é 8 e pouquinho da noite, eu não sei que hora que é, mas já não é um horário de nós ficarmos andando na rua. E pode ser um tanto perigoso, dependendo do bairro que a gente mora, né? E automaticamente a nossa mente vai começar a falar, ei, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, e vai começar a pensar algumas coisas negativas, né, do que pode acontecer, que pode aparecer um assaltante, de que você pode ser assaltado, de que pode vir aqui levar alguma coisa sua, e até aí tudo bem. Só que a partir do momento em que eu tenho um medo exagerado, começo a ter uma preocupação a mais, começo então a permitir que isso fique constantemente comigo, principalmente quando eu assisto uma televisão e vejo uma notícia ruim, como às vezes eu vou na casa dos meus pais e chego lá e minha mãe descarrega tudo, que viu na televisão isso, que tem que tomar cuidado, que tem que usar máscara. Eu acho que esse é o ponto principal que você tocou, né? Não permitir que esse pensamento negativo se torne um estilo de vida, né? Esse estilo de vida de pensamento negativo, né? Sim, e assim, esses pensamentos, eles vão chegar, né? A nossa mente, ela tá toda hora em movimento, a gente está sempre pensando em várias coisas, é normal que quando a gente esteja em alguma situação ali, venha aquele pensamento negativo, só que o que vai fazer a diferença é o que a gente vai fazer com esse pensamento, né? Se a gente vai alimentar, ficar ali, nossa, mas de verdade, e se acontecer alguma coisa comigo aqui na rua, tá muito tarde, ou se a gente vai deixar ele chegar, aceitá-lo e deixar ir do mesmo jeito que ele chegou, né? Porque esses pensamentos, e não só com pensamentos de o que pode acontecer, mas também com pensamentos de que já aconteceu, né? Lembranças, que também podem ali ser gatilhos para isso. Vamos supor, né, que aconteceu uma situação ruim na sua vida e você fica toda hora, todo dia, você fica falando sobre isso, relembrando. Isso não é bom, porque a nossa mente, ela é atemporal, né? Ela não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. Então acaba que a gente acaba no momento vivendo aquilo de novo, sentindo aquilo de novo, que já aconteceu. Isso pode ali ser um gatilho para você ter sintomas ali de ansiedade, e a questão é não focar naquilo de ruim que aconteceu e no que de ruim pode acontecer, né? É deixar entrar e sair da mesma forma. Exato, é isso que você estava mencionando, me fez lembrar a teoria de Paul MacLean, né? Do cérebro trino, né? O cérebro reptiliano, o neocórtex, né? E o límbico, né? Na ordem exata é o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Um trata especificamente do instinto, da parte do nosso instinto, um trata também da parte das nossas emoções e a parte da nossa razão. E quando isso acontece, o fato é que o reptiliano, ele toma conta e desliga as emoções e desliga a razão, né? E a gente fica agindo somente pelo instinto. É por isso que a gente acaba comendo às vezes demais, né? Daqui a pouco a gente vai mencionar isso, eu vou falar os piores alimentos que nos fazem nesse momento de ansiedade nós comermos, né? Que é o que a gente precisa de energia muito rápido. É muito interessante porque a gente mencionou agora há pouquinho sobre a respiração, né? Quando a gente respira rapidamente, a gente vai perdendo a energia e o oxigênio dentro do nosso corpo. A gente perde energia, automaticamente vai baixando, então, a nossa energia dentro das nossas células, né? E o que acontece é que a gente vai ficando mais ansioso ainda. O cérebro, cara, reptiliano, rapidamente já sabe que
A energia, ela vem através do doce, através do carboidrato, através das coisas simples, e ele sabe que rapidamente ele vai conseguir ter mais energia para ele poder passar para o próximo estágio ali, poder tomar o controle das emoções e, quem sabe, ser um pouco mais racional, né? E os doces, nesse caso, que na verdade o cérebro pede, querendo simplesmente sair desse estado que ele se encontra, né? Acaba perpetuando a pessoa quando ela cede, né? E aí ela quer comer um docinho agora, ela quer comer um docinho daqui a pouco, ela quer comer um docinho todas as vezes em que ela sente essa queda de energia, né? Essa baixa de energia no corpo, né? Sim, é bem incrível, né? Como a gente associa essas emoções, esses sentimentos à comida, né? E normalmente não são comidas, né, que são ricas em nutrientes, sempre são carboidrato, açúcar. E isso aí é prejudicial, né? No momento que isso vira um ciclo, né? De quando a pessoa está ansiosa e ela vai e procura comida para sanar essa ansiedade. O que dura, tipo, 15 minutos ali, que é o momento de você estar Exato. comendo. E aí depois de comer, se a pessoa tá querendo emagrecer, ela fica, nossa, eu comi muito, o que eu vou fazer? Isso vai gerar mais ansiedade. Ansiedade em cima da ansiedade que ela já estava sentindo. E isso vai virar um ciclo, né? Porque ela vai querer comer mais. E acaba ali virando uma bola de neve. E as pessoas, elas ficam presas nisso, elas não conseguem quebrar esse ciclo, né? E não é fácil mesmo, não é uma coisa de um dia para noite que você vai parar de fazer e vai criar novos hábitos, não. Mas é ali um caminho que você deve primeiro atacar ali na causa dessa ansiedade. Você tem que entender aquilo, a raiz do que te está fazendo você comer daquela forma, o que está te gerando ali ansiedade e não no problema, né, que é o comer. Você tem que atuar na causa, porque aí você vai conseguir entender e saber o que você tem que fazer para parar de fazer isso, né? Isso é bem interessante. Sim, isso que você mencionou. Pode falar. Pode falar. Eu ia só terminar. É bem interessante como a gente associa, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente está sempre associando a comida, né? Eu tô no momento feliz. Vou pegar aqui uma coisa para comer. Vamos sair no restaurante para comemorar alguma coisa. Você tá vendo um filme, você pega ali uma pipoca, um biscoito, uma bala para comer. E tudo bem, né? Isso é normal, assim. Mas tem que ver a partir do momento que isso está te afetando, né? Você, por exemplo, está numa dieta, está tentando emagrecer, e aí você quer comemorar alguma coisa, tá feliz, tá triste, você vai e procura comida, sendo que isso vai contra ali o que você quer, né? Que é emagrecer. E aí vira ali o ciclo que eu estava comentando. Eu acho interessante isso, porque na maioria das vezes a gente quer comer alguma coisa, né? Mas não é uma coisa saudável, né? E isso é um ponto muito importante, porque eu não sou contra, não gosto quando você demoniza o alimento, porque o alimento não tem culpa. Ele não tem vida própria, ele não tem perna, ele não pula dentro da sua boca, né? É você que escolhe. E falando especificamente do doce, que pode ser uma coisa prejudicial nesse caso, nesse estado de ansiedade, há uma diferença entre nós entendermos o que seria um carboidrato simples, uma coisa que vai queimar energia, vai ser muito breve, e daqui a pouco vai te fazer comer novamente, vai te fazer sentir vontade novamente, do que você comer uma fruta, do que você comer um alimento que também tem o doce, tem a frutose ali dentro, vai produzir a mesma energia, só que não vai causar aquele efeito depois, que, como você bem disse, né? Depois a pessoa fica com a consciência pesada e preocupada, né? E já que a gente mencionou, então, que o pior, nesse caso, né, para uma pessoa que é ansiosa é o açúcar, nada melhor do que falar que também o melhor, nesse caso, seria a gordura. E aqui eu preciso explicar especificamente da gordura, porque tem que ser uma gordura boa. E nós temos muitos alimentos ricos em gordura. Por exemplo, o óleo em sua forma, e aqui não posso falar deixar de falar dos melhores óleos, e o melhor que você tem para você é um super alimento para o seu cérebro, que é o óleo de coco e o azeite de oliva, são os dois melhores que você vai encontrar. Também tem aqueles que também são óleos que eu poderia considerar do mal também, que são os óleos vegetais, né? Não adianta eu saber que a gordura boa vai me fazer bem, eu simplesmente escolher um óleo qualquer aqui na minha casa, e eu pego lá aquele óleo, o óleo de soja, o óleo de girassol, um comum, e coloco sobre a comida, né? Mas a margarina, né? A margarina que nem pode ser considerado também por ser quase um plástico, né? Sim. Mas se eu entender que as melhores gorduras para o meu corpo é aquela que eu consigo adquirir da natureza, eu vou entender de que o óleo de coco ele vai me auxiliar, de que comer um bom pedaço de coco nessa hora vai me auxiliar, de que colocar um pouquinho de azeite de oliva sobre a comida vai me auxiliar, e que se eu colocar como hábito comer alimentos ricos em ômega 3,
e aqui eu gosto de destacar bastante o óleo de linhaça. A linhaça em si também, mas o óleo pela concentração que tem maior, é riquíssimo em ômega 3, que é o alimento do nosso cérebro, vai ajudar com que, nesse momento em que eu preciso de uma gordura, eu tenha, então, dentro do meu corpo um estoque suficiente, aqui eu não estou falando de tecido adiposo, estou falando de gordura em si, que é o alimento do cérebro, para que a gente consiga, então, ter essa energia que o corpo precisa para ele gastar e continuar, então, produzindo. Porque quando o cérebro baixa energia, a gente quer alguma coisa para levantar energia. E aí, como o nosso corpo sabe muito bem que é o doce que vai fazer isso, a gente pede o doce. Se a gente tiver disponível, próximo de nós, uma fruta, por exemplo, e aqui eu posso destacar uma fruta bem simples, muito fácil de encontrar em qualquer canto, que é a maçã, vai ajudar também, porque a maçã é muito rica em doce. A pera, que é uma das minhas frutas preferidas. Eu poderia destacar a maçã, a manga, mas aí alguém poderia falar, mas a manga tem que descascar, já dá muito trabalho, não dá para ter sempre com você, mas pelo menos essas duas vai ajudar, né? Dá para a gente ter na bolsa. A maçã, que a gente traz já lavado de casa, e a pera. Não precisa descascar nem nada e você pode comer e vai ajudar muito bem nesse ponto, né? Sim, exatamente. E algo também que você disse que me chamou a atenção é a questão de não demonizar, né, esses alimentos como o açúcar, essas gorduras ruins, porque são só alimentos, né? Não é o que... A indicação não é focar nesses alimentos para levar ali ao longo do seu dia. Mas tudo bem a gente comer, como eu disse, tudo bem sair para comemorar e acabar associando a comida, não tem problema, né? É questão de como a gente vai lidar com isso, é saber até que ponto isso é saudável, até que ponto não vai estar afetando ali no seu resultado que você tanto está buscando, né? Então, volta ali totalmente para o autoconhecimento, né? Saber conhecer até que ponto que você pode ir, entender ali o seu processo. Perfeito, e isso faz total sentido, porque não adianta eu me cuidar, eu cuidar da minha saúde, se eu não posso me dar ao luxo de vez em quando comer uma coisinha que eu gosto, de fato, que possa me prejudicar, a vir a me prejudicar. E aqui entra o autoconhecimento e o autocontrole, como você bem mencionou, de eu entender que eu não devo fazer isso, porque vai me prejudicar lá na frente. Não tem como eu desenvolvi um método chamado estilo de vida melhorado, né? E o estilo de vida melhorado ele é composto por 12 passos. Travou? Opa, travou aqui. Para mim tá tudo bem aqui. Agora voltou. Tô te ouvindo. Agora voltou. Para mim tá tudo bem. Então, eu preciso implantar esse estilo de vida saudável, aqui inclui beber, mencionando alguns deles, beber água, tomar sol, comer os alimentos saudáveis, fazer atividade física, que a gente vai mencionar aqui, claro, daqui a pouco, que é uma das formas de você baixar a ansiedade e prevenir e cuidar da sua saúde. Mas para quê? Eu sabendo que eu sou saudável, eu posso de vez em quando, então, me dar ao luxo de comer uma coisinha ou outra diferente. Eu posso me dar ao luxo de ir ali na boleria e comprar um bolinho, ou ir na padaria, como eu gosto muito de sonho, e comprar um sonho para poder se deliciar daquele sonho, né? Sim, exatamente. E também tem a questão de como você cortar, né? Você demonizar e fazer uma dieta restritiva vai afetar também ali para a sua ansiedade, né? Porque não só comer vai afetar, mas também tirar isso da sua vida. Ainda mais se você está ali vivendo no momento que você só está comendo aquilo de doce, de carboidratos, esses alimentos assim que não são muito bons, e você de um dia para o outro, você arranca isso da sua vida, né? Isso não vai também ser bom, não é assim, né? A gente tem que fazer todo ali um processo, né? Você tocou num ponto muito importante, porque eu lembro muito bem de uma das aulas, né? E a professora, eu lembro muito dessa história, né? A professora contou então de que a mãe de uma aluna que nós estávamos em aula, e ela estava contando de que a mãe estava em câncer, se não me engano, em fase terminal, e ela não poderia comer carboidrato, né? Para quem não sabe, o açúcar do carboidrato, ele alimenta a célula cancerígena. Só que o que acontece? Aí é que estava o problema. De vez em quando a mãe acordava de madrugada, ela ia lá no armário e comia uma bolachinha, que era uma coisa que ela mais gostava, né? E a filha brigava com a mãe. Essa ocasião de estresse, de conflito, era mais prejudicial para a mãe do que o próprio alimento que a mãe comia, né? Então, acho que esse sentimento de frustração, de entender, puxa vida, eu não deveria ter comido isso e eu acabei comendo, essa frustração acaba sendo mais prejudicial do que o próprio alimento em si, né? Então aí entra o autoconhecimento de saber o que vai me fazer mal e o que de fato não vai me fazer mal se eu comer isso no momento certo, né? E um dos pontos que eu gostaria de destacar aqui é nós entendermos que os pontos principais que vai fazer com que a gente
influencie diretamente no nosso intestino, e 90% ali dos hormônios que são produzidos para o nosso bem-estar, para controlar a nossa ansiedade, para controlar não somente toda a parte hormonal do nosso corpo, se encontra ali no intestino. A nossa imunidade, como é o momento que nós estamos passando agora, a central está ali, 70% da nossa imunidade se encontra ali no intestino. Mas se eu não sei o que comer, se eu não sei como comer, se eu como exageradamente, aí vai sobrecarregar então agora o meu intestino, e quando sobrecarrega o meu intestino, além de não produzir os hormônios corretos, entra-se num ciclo vicioso tal, não somente de ansiedade, mas também de outros passos, como também a inflamação, e faz com que eu adoeça não somente na parte cerebral, mas no corpo como um todo, né? E isso é muito prejudicial, né? Sim, a mente e o corpo, ela tá totalmente interligado, né? Então, o que vai ser mal, assim, que acontecer de ruim, a nossa saúde estando afetada, vai... Você ficou escuro aqui pra mim, não entendi. Ah, voltou. Virou sozinha, cara. Ah, tá. Se a gente tiver ali com problema de saúde, isso vai afetar totalmente na nossa mente, né? Da mesma forma que problemas psicológicos podem afetar também na nossa saúde física. Então, eu gosto muito ali de sempre estar falando sobre o equilíbrio, né? Corpo e mente. Não importa a gente só cuidar do nosso corpo se a nossa mente ali está cheia de conturbações mesmo. Se você não faz uma terapia, você não busca se autoconhecer, e acaba que não adianta, né? Porque está tudo interligado. Perfeito. E falando especificamente sobre o intestino, né? Quando eu começo, então, a ingerir os alimentos corretos e tirar os alimentos prejudiciais, e aqui a gente destacou muito bem ali o açúcar, o carboidrato simples, né? A comida vazia. Eu poderia destacar também os fast foods, né? As comidas que são pobres em fibras. Porque o alimento do nosso cérebro principal são os probióticos, e os probióticos nada mais são do que fibras. E quando eu como um alimento muito rico em fibra, ele vai fazer com que o meu intestino ele funcione da maneira correta, e eu, então, proporcionando então, o alimento para o meu intestino, cuidando do meu intestino, além disso, eu vou permitir, então, que os hormônios voltem para os seus lugares, né, que eles sejam, então, normalizados, né. E aqui, não somente na parte da ansiedade, porque eu posso estar num processo de inflamação tão grande que eu não percebo que a minha ansiedade que está afetando o meu cérebro, que me causa, então, preocupações contra mim mesmo, né, com relação ao futuro, que está lá no meu intestino. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu fazer cocô como ela deveria, ela está 2, 3 dias sem fazer o número 2, e tem até um termo que é muito conhecido, que é o enfesado, né? Esse termo enfesado, apesar de não significar exatamente isso, que a pessoa está cheia de fezes, não que ela está cheia de fezes, né? Tem muita relação com o mau humor. E esse mau humor, ele é devido, claro, a pessoa... Apesar que, se você não come a quantidade correta de fibras, se você não come uma comida substancial em fibras, não tem por que você querer fazer o cocô, fazer o número 2 todos os dias. Porque é o ritmo do seu corpo. Tem pessoas que fazem uma vez por dia, tem pessoas que faz a cada 2 dias, tem pessoas que fazem a cada 3 dias. Até 3 dias, ainda perante a ciência, aqui a gente entende de que é normal. Ainda que eu não permito que isso aconteça comigo, nem com os meus interagentes. O ideal é que a gente consiga, então, ir no banheiro todos os dias. Se entrou, tem que sair. Mas é muito importante destacar esse ponto, porque eu preciso, então, cuidar do meu intestino e saber o ritmo em que ele funciona. Porque, como você pode ver, uma situação que sai do comum pode ser um outro gatilho para me preocupar. Eu começo agora a ficar preocupado porque eu não fui no banheiro. Olha aí, ó, mas como as atividades do dia a dia, e uma influencia cada vez mais, né? Exatamente, vai virando uma bola de neve ali. Você acaba tendo várias preocupações ali que vão te gerando mais ansiedade, né? E exatamente. É muito importante a gente também falar nessa questão aí de intestino e ansiedade com a questão do exercício físico, né? Como a gente praticar exercício físico, fazer ali um treino muito bom, ou até que seja uma caminhada, né? Já vai ali totalmente fazer diferença, né? Na nossa vida. Tanto no físico quanto no mental, né? Isso é bem interessante, que as pessoas elas acham que exercício físico é só para resultado estético, né? Ah, eu vou emagrecer, então agora eu vou para academia. Ah, eu quero ganhar massa. Tá, então agora eu vou fazer uma musculação. E não é assim, né? Porque o exercício físico, ele tá totalmente ali ligado com a nossa saúde. E aí, se você quiser falar um pouco aí sobre isso. Claro, eu vou, já que você... Sim, eu vou mencionar e vou linkar já junto, vou explicar um método que eu tenho para tratar exatamente o intestino,
e já respondo as duas perguntas que foram passadas aqui, né? Perguntaram aqui como Primeiro, tomar os olhos. isso, já explico também. É. Primeiro, a gente precisa separar o que é atividade física e o que é exercício físico. Uma atividade física, e até tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a melhor atividade física para você é aquela que você faz. E aqui a diferença é que a atividade física é aquela que eu posso estar me movimentando agora, eu estou fazendo atividade física. Eu estou caminhando, eu estou fazendo atividade física. A mulher, quando está lavando a casa, quando ela está varrendo a casa, ela está fazendo atividade física. Lavando a louça, fazendo qualquer atividade, a gente está nos movimentando, isso é uma atividade física. Agora, um exercício físico é algo mais direcionado, né? É você, então, saber que pode ser uma parte específica do seu corpo, pode ser exatamente para uma parte da sua saúde como um todo, pode ser voltado para uma ação específica. Eu quero que uma parte do meu corpo cresça, e aqui você tem uma distinção. E para você, então, melhorar, então, nesse ponto da ansiedade, especificamente juntando por conta do intestino, eu criei o método FAMP, né? Onde você precisa de fibras para que o seu intestino funcione bem. Você precisa... Tá travando um pouco aqui. Peraí. Tá travando bem aqui, calma aí. Gente, tá travando pra vocês ou só pra mim? Ah, tá. Travou? Qual que travou aí? Ih, calma aí, gente. Eu não sei, Calma aí, problemas não sei se técnicos. sou eu, se sou eu ou se é você. É você, é você. É eu? Tá bem ruim aqui. Peraí, deixa eu desligar aqui o Wi-Fi do computador para ver se é isso. Que aqui para mim tá normal. É que tá bem ruim, não dá nem pra te enxergar direito. Sério? Aham. Acho que tá voltando agora. Peraí, deixa eu parar de me mexer então. É que eu tenho dois Wi-Fi. Aham. Tá ruim ainda. Mas Tá ruim? vai. Que eu tô com outro celular aqui olhando e tá bem. Ah, então. Acho que não dá nem pra escutar o que estão falando. Nossa, então se não dá para escutar, peraí. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu trocar de Wi-Fi então. Mas e aí, gente, vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta? Manda aqui que a gente já vai e responde também, tá? Enquanto tá nesse tempo aí dele tá ajeitando o Wi-Fi, podem ir perguntando aí. Pode ser em questão da ansiedade em relação à saúde, né? Alimentação, treino. Podem perguntar. Tá aparecendo? Não. Agora Preto. a minha câmera virou. É. Pronto. Eu troco aqui, a câmera vira. Agora Melhorou? Tá aparecendo aí? tá aparecendo. Tá bom aí pra vocês? Respondam aí. Acho que tá bom. Acho que tá bom. O que está falando mesmo? Não, tá ok, então vamos lá. É você que tá falando. Tava falando sobre o método FAMP, né? Isso. E assim eu consigo, então, cuidar do meu intestino, melhorar, então, o meu intestino, para que ele funcione bem e promova, claro, a saúde do meu cérebro, né? O eixo intestino-cérebro, ele é muito ligado. E aí eu preciso de fibras na minha alimentação, e aí eu posso concluir aqui dizendo para você que a melhor fibra que a gente vai encontrar, e bem fácil de encontrar, é o psyllium e o farelo de trigo. A gente consegue encontrar em qualquer casa de produtos naturais. 40 gramas de farelo de trigo já me dá em torno de 38 gramas, que a gente precisa em torno de 25 a 35. 100 gramas de farelo de trigo me dá 38, já me dá a mais do que eu preciso no dia. Aí eu preciso de água, e tem pessoas que não sabem beber água, ou bebe água demais ou bebe água de menos nos lugares errados, nas horas erradas, né? Então eu vou ensinar como é que você bebe água, então. Acordou pela manhã, principalmente voltado para o intestino, você precisa tomar em torno de 500 a 700 ml de água.
Assim você vai promover, então, que seja irrigado, então, o seu intestino. Por isso que o nosso xixi, geralmente, o primeiro da manhã, ele sai mais vermelhinho, né? Sai mais escuro. Aí eu preciso de movimento, e aí eu preciso fazer uma caminhada, e aí eu coloco aqui 15 minutinhos, pelo menos, assim, no básico, né? No mínimo, mas o ideal é 30. 30 minutinhos de caminhada, depois que eu bebi água, depois que eu já comi fibra suficiente. Agora, na hora que eu for defecar, na hora que eu for fazer o número 2, eu preciso sentar da maneira correta. Porque talvez você não saiba, mas a maneira correta de nós sentarmos no banheiro seria de cócoras. Só que a nossa cultura nos ensina de que tem que ser sentadinho, igual posição de cadeira, né? E não deveria ser assim. Então, quando eu coloco esse método da maneira correta, e aí para eu fazer, então, o quarto passo, eu posso colocar o lixinho do banheiro ali embaixo do meu pé, para levantar, então, os meus pés, levantar o meu joelho, eu vou conseguir ir no banheiro fazer o número 2 tranquilamente. E além das fibras, claro que vai promover então, os melhores alimentos para o meu corpo, né? Assim eu consigo cuidar do meu intestino. E aí, como você bem mencionou sobre atividade física, se eu não conseguir parar um tempo para fazer pelo menos 30 minutinhos de caminhada, que é o básico, e acho que todo mundo consegue fazer, que é caminhar, menos quem está impossibilitado, a gente já vai ser suficiente para nós melhorarmos a circulação, melhorarmos a respiração, que acredito que você vai falar também sobre isso, né? E eu vou ensinar a técnica que eu utilizo para cuidar da minha, mas eu assisti sua aula lá no protocolo da imunidade, eu sei que vai falar da respiração. Isso vai fazer com que a gente consiga oxigenar mais o nosso corpo, né? Então aí está o ponto principal, unir o exercício físico para melhora, então, do intestino. Né? Sim. E eu falo muito também de exercício físico no meu Instagram, porque eu acho que ele é, assim, uma coisa que você tem que fazer. Não tem que ter aquela desculpa, não tenho tempo, tô cansada. Porque não precisa você ir, né, pra academia fazer um treino de musculação, por exemplo, se você não gosta, né? Mas é realmente buscar alguma coisa que te faça ali se movimentar mesmo. E quanto mais, assim, você vai pegando aquele gosto, tendo aquela rotina de exercício físico, isso vai afetar na sua produtividade, vai afetar no seu intestino, né? Vai afetar na sua saúde no todo, né? E na sua mente também. Então, assim, eu defendo muito, assim, cara, pratiquem alguma atividade mesmo, faz alguma coisa, não fica parado, saia da zona de conforto, né? Porque o exercício, ele vai te tirar totalmente dessa zona de conforto. E o meu Instagram, ele não era sobre psicologia, né? Eu voltava totalmente para o fitness. Então, assim, eu adoro falar sobre isso. Eu tenho até um vídeo no YouTube também, que eu tô falando mais sobre exercício físico e desenvolvimento pessoal, né? Como isso também vai impactar ali no seu crescimento, na sua evolução. Então, se vocês quiserem depois também dar uma olhada, tá muito incrível. Claro, esse é um ponto muito importante, né? Porque quando a gente une, não tem como a gente ter o termo correto é esse. Mente sã, corpo são. Não tem como nós termos um corpo são, um corpo saudável, se a gente não faz atividade física, né? E nesse ponto é muito importante, né? Deixa eu responder a pergunta que foi feita aí. Dos chás e dos olhos, que ela tinha perguntado. Calma. Tá. Os óleos, eu vou falar primeiro dos óleos. Os óleos vai tomar como? O óleo de coco, por exemplo. Você pode utilizar o óleo de coco no dia a dia, para fritura, por exemplo. Em tudo que você for utilizar o óleo, você coloca, então, o óleo de coco. E para quem quer potencializar, então, melhorar, então, o cérebro, nesse ponto, como um alimento para o cérebro, uma colher de sopa do óleo de coco já vai ser suficiente. Do óleo de linhaça, que é riquíssimo em ômega 3, melhor em proporção do que qualquer tipo de peixe, uma colher de sopa também vai ser suficiente após o almoço. Terminou de almoçar, você toma uma colher de sopa do óleo de linhaça. Em um pouquinho menor proporção, tem o óleo de chia também. Mas o gosto do óleo de chia não é tão bom quanto o óleo de linhaça. Né? Então eu sempre indico já o do óleo de linhaça. E qual que é o outro que falou? Do chás, né? Não lembro qual foi. E aqui o chás... eu acho que foi do chás. Do chás, aí você pode ter o passiflora, que é bom para não somente para você controlar a ansiedade, vai te deixar você mais calmo, vai ajudar você a dormir melhor. Você pode, então, tomar ele antes de dormir, como a valeriana, a erva cidreira, né, também conhecida, a melissa, foi muito difundida aí, apareceu algumas reportagens na Record, muito boa de fato. O mulungu, a ashwagandha e a tilha, para mim, são os dois melhores, né?
Por quê? Ele não somente ajuda a você controlar a ansiedade, como ele vai baixar o seu estresse. O nível de cortisol do seu corpo ele vai baixar. E claro, não tem como uma pessoa ser ansiosa se ela não é estressada, né? Acho que você entende melhor do que eu, né? Acho que a relação dos dois estão ali muito junto, né? A pessoa ela é ansiosa e é estressada ou ela é estressada e é ansiosa? Qual que seria a resposta correta? Eu acho que os dois ali eles estão conectados, né? Acaba que quando a gente fica muito ansioso, a gente acaba descontando no estresse, né? A gente fica totalmente ali querendo mesmo descontar em alguma coisa e acaba sendo ali no estresse, descontando em alguma coisa, né? Então, acho que tá ali conectado os dois. Perfeito. E o ponto é exatamente esse, né? Se você aprender a entender, a identificar de que o estresse pode ser também um gatilho que te leva à ansiedade, você vai entender também que uma das melhores formas de você baixar o seu estresse é fazendo exatamente o que você acabou de falar. Exercício físico, atividade física. Porque uma das formas que as pessoas se esquecem é que, às vezes a gente fica estressado porque a gente tem energia demais dentro de nós. O estresse, ele é causado pelo cortisol, quando ele sobe, com a adrenalina também, que faz também subir, porque o corpo está tomando uma reação para se preparar para resolver um determinado problema. Seja ele real ou não, como você bem destacou, né, que pode ser real ou imaginário, o cérebro não consegue então destacar, né, não consegue diferenciar. E aí eu fico estressado. Só que esse estresse, na verdade, é um acúmulo de energia. E eu posso descontar esse acúmulo de energia exatamente na atividade física, né, gastando, e aí pode ser ali aquela caminhada leve, pode ser um exercício aeróbico que eu adoro bastante, gosto muito de fazer, aquele do jump, né? Pode ser uma musculação, pegar o peso, exatamente pegar peso, que vai fazer você gastar muito da sua energia, além de fazer você oxigenar o seu corpo como um todo, são alguns mais simples que a pessoa pode começar a aplicar a partir de hoje, né? Sim. É uma das ações, assim, de como você pode ali, controlar essa ansiedade, né? Porque é bem importante ali também a gente falar sobre essas ações, né? Da respiração, por exemplo, que você falou que ia falar como você faz isso, mas já que você está introduzindo, a nossa respiração ali, ela a gente consegue se autorregular pela nossa respiração. Então, às vezes a gente não consegue, né, prestar atenção, mas a nossa respiração fica totalmente desregulada ali ao longo do nosso dia, principalmente quando a gente está em alguma situação que está gerando ansiedade. Então, parar ali durante o seu dia, tirar 5 minutos que seja para você prestar atenção, fazer uma respiração consciente, vai fazer muita diferença no seu dia mesmo. E vai fazer com que você fique ali muito presente no momento. Que algo também que eu falo muito é sobre estar presente, né? Porque a ansiedade, ela te tira do presente, ela te faz voltar no passado, ela te faz ir para o futuro, mas ela não te deixa presente naquele momento. E eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já ouviram falar, sobre mindfulness, que é a questão de estar presente. Então, a gente não fica, né? E praticar isso pela respiração é algo totalmente benéfico. Exato. Falando então especificamente da respiração, exatamente nesse ponto do mindfulness, em que eu aprendi que você estar consciente, uma das formas que faz você estar consciente é você estar consciente com a sua respiração. E o termo respiração consciente é exatamente isso. A partir do momento que eu falo para você está respirando, você passa então a entender de que você de fato está respirando. Mas a gente faz isso só de forma automática. Uma das formas com que faz, e isso me ajudou bastante, até hoje eu faço isso, como agora há pouco eu mencionei que eu estava um pouquinho ansioso quando estava próximo de abrir aqui, é fazer a respiração 478. Esse termo 478, você pode escrever aí no chat também, para mim, por gentileza, 478, é bem simples. Você vai respirar como? Você vai puxar, então, a sua respiração em 4 segundos, puxa em 4 segundos, contando por milhares, né? 1001, 1002, 1003, 1004, aí você puxa, segura em 7 segundos, aí você segura em 7 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, e depois você solta em 8 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Essa é uma das técnicas que eu uso para dormir, né? Geralmente a sesta, que é aquele cochilinho da tarde, depois do almoço,
Às vezes eu estou um tanto agitado, meio preocupado, mas eu sei que eu preciso dar uma cochilada. Eu simplesmente, às vezes, deito na minha rede ou deito na minha cama mesmo e faço essa respiração. Por quê? Além de me colocar em estado de atenção plena, no momento em que eu me encontro, ele vai, então, me ajudando a oxigenar o meu sangue. A Ana Catarina, né? Ana, você pode muito bem ensiná-los, muito bem, ó, respirar em fundo, perfeito. Por quê? Vai baixando, então, o nível de cortisol do seu corpo, vai oxigenando mais, vai controlando, então, a energia, isso a nível celular. E uma das formas de você desligar o cérebro é exatamente permitir que o oxigênio chegue na quantidade correta. Por quê? O cérebro trabalha com mais rapidez, com mais precisão, quando ele está oxigenado. Então, quando você oxigena o cérebro na maneira correta, respirando, e não tem coisa melhor do que respirar, eu poderia incluir aqui também a vasodilatação de um banho gelado, que ajuda bastante também nesse ponto, porque a temperatura influencia bastante, e ajuda você a desacelerar. Então, quando você faz isso deitado na sua cama, ou até mesmo em pé, porque às vezes eu estou em pé e eu sei que a minha respiração está alta, eu faço então a respiração 4, 7, 8, expiro mais devagar possível e pronto. Tudo começa a se normalizar. Né? Sim, eu também tenho a minha técnica, que eu uso a respiração quadrada, né? Que é inspirar em 4 segundos, segurar a respiração em 4, soltar em 4, né? E segurar sem ar no pulmão, né? Em 4 segundos. Isso é muito interessante também, porque não só a gente está... Oh, essa é boa, aprendi. Vou até anotar essa aqui, hein? Respiração quadrada. Não só a gente está se autorregulando ali, né, diminuindo ali o cortisol, mas também a gente está conseguindo focar, né, na respiração. Isso vai ali ajudar no mindfulness, porque a gente, tudo que é automático, né, que a gente não pensa em fazer, a gente não foca. Então, por exemplo, acordar e escovar o dente. Isso acaba que já está ali muito enraizado no nosso inconsciente. Então, a gente não presta atenção. Quando a gente está escovando o dente, a gente está pensando em outra coisa. Sim. E quando a gente segue uma rotina, isso costuma acontecer demais. A gente não prestar atenção no que a gente faz. E até que ponto isso vai impactar ali, né? Negativamente na gente, porque a gente não consegue aproveitar o momento, fica pensando em tudo que ainda tem para fazer, para acontecer, e isso vai ali te gerar mais ansiedade mesmo. Então, algo ali para você começar a praticar que vai te ajudar com essa ansiedade é o mindfulness, que é prestar atenção no que você faz, focar totalmente ali no presente. Exato, a Cláudia mencionou aqui que o yoga trabalha muito, e a Márcia perguntou se serve para criança. Serve para criança, sim. Aqui em casa eu tenho duas, né? Tenho um menino de 8 anos e uma menina de 11. São super controlados. Mas eu sei que, às vezes, quando estão agitados demais, além de eu fazer o V0, né? Uma técnica que você olha olho no olho, né, da pessoa por 40 segundos sem falar nada, né? Te permite estar em estado de presença também. Então eu abraço eles por 40 segundos também. E eu peço para que eles respirem o mais devagar possível. E isso ajuda também bastante. Então, para a criança também serve muito bem. Sim, é ótimo também trazer isso para os filhos mesmo, né? Porque desde criança a gente começar a entender isso de estar focado, prestar atenção na nossa respiração, vai fazer muita diferença, né? E na hora de respirar também, fica aí a dica, respirar usando bastante, assim, a barriga, né? Expandindo ela e quando soltar, colocando para dentro. Focar bastante a respiração aqui embaixo, né? Nessa parte daqui, que não dá para ver porque tá cortado. Mas focar Perfeito, bastante. eu até esqueci. Uma das formas bem simples de você ativar, então, a respiração diafragmática, que é a ideal, é você, então, friccionar... Depois você fala de novo dos chás, que estão perguntando aqui. Falo sim. É só você se inclinar um pouquinho para trás. Se você não estiver deitado na sua cama, porque quando você está deitado, você respira, claro, deitado com a barriga para cima, né? Você respira da maneira correta, a maneira mais perfeita. Mas se você está em pé, basta você colocar a mão na cintura e se inclinar um pouquinho para trás. Quando você se inclina um pouquinho para trás, você encaixa exatamente a respiração diafragmática. E aí você consegue controlar desse jeito que você está falando aí, né? Respirando, aumentando a barriga e diminuindo, né? Que é a respiração dos bebês, né? Sim. E assim, não é uma coisa também que a gente tem que ficar
parando toda hora para prestar atenção, né? Ainda mais no começo. Depois isso vai ficando mais fácil. Você vai conseguindo entender que a sua respiração não está consciente, que tá alguma coisa ali de errado e você consegue parar mesmo para prestar atenção. Mas no começo, só tirando 5 minutos do seu dia, quando você acorda, ou ao longo do dia, né? Mas eu prefiro tirar quando eu acordo, para você prestar atenção e fazer essa respiração. Seja a respiração quadrada, seja essa respiração 4-7-8, ou só mesmo ficar expandindo ali e soltando, mas prestar atenção um pouquinho, né? O importante é a questão do prestar atenção. Perfeito. Os dois pontos principais, os dois momentos principais que você precisa fazer essa respiração quando você acorda e quando você vai dormir. E perceba que, conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo, então, a capacidade de respiração dos nossos pulmões. A gente vai respirando cada vez mais fechado, cada vez menos, né? E quando a gente puxa da maneira bem forte, assim, o ar para dentro do nosso pulmão, o que acontece a gente vai sentindo, né? Sente até uma dorzinha aqui, ó. Faz tempo que eu não sinto, porque agora eu respiro já há muito tempo, já puxo forte. Mas eu percebo que quando eu ensino para os meus interagentes, eles falam, nossa, senti uma dor aqui. Sim, por quê? É como se fosse, sabe uma bexiga? Que a gente enche ele, depois a gente murcha. Sim. Aí a gente vai encher de novo e ela começa a fazer uns barulhinhos. É exatamente o que acontece com o nosso pulmão. Ele vai grudando e ele vai se adaptando nessa quantidade menor, né? Isso faz com que a gente respire cada vez menos, né? Sim. Eu precisava responder o quê mesmo? Do chás, né? Perguntaram do chás de novo. O chás, você pode usar aí a passiflora, né, que é também conhecido como a flor de maracujá, só que é aquela roxinha, tem a amarela também. Você pode usar também a casca do maracujá para fazer o chá, você pode usar a semente, você amassa a semente, coloca no sol para secar, também é excelente para você dormir. O chá de lavanda, melissa, né, que é a erva cidreira, mas os dois melhores que eu gosto bastante é a ashwagandha e a tilha. A tilha não sei se é muito fácil de encontrar, pelo menos tem partes do Brasil que não encontra muito, né? E a ashwagandha você consegue encontrar pela internet. Para mim são os melhores, porque não somente trabalha na parte da ansiedade, né? Mas também trabalha baixando o nível de estresse, né? Óleos essenciais também. Até mesmo porque os óleos eles são preparados e extraídos das plantas, né? Então pode utilizar assim. Eu vi uma sobre o triptofano, né? Alguém perguntou do triptofano? Do triptofano, você pode utilizar sim, ele vai auxiliar, e aí uma das fontes muito conhecidas é a banana, mas quando você faz a suplementação do triptofano, é importante que você faça a suplementação da vitamina B9 e da vitamina B6, porque é ele que vai pegar o L-triptofano e vai converter lá no final para serotonina. Só que nesses processos aí de conversão do L-triptofano para o 5-hidroxitriptofano, dá até um trava-língua aqui, né? Ele precisa do primeiro processo da vitamina B9. E do 5-HTP, para não dar um trava-língua de novo, para a serotonina, esse hormônio do bem-estar ali que vai ajudar a acalmar a ansiedade, ele precisa da vitamina B6. Então é muito importante quando você faz a suplementação do triptofano, você também utilizar as vitaminas B9 e B6. Sim, e a Rebeca perguntou dos óleos essenciais. Cara, isso aí é uma coisa que eu adoro, porque colocar ali no difusor e deixar ali no seu quarto, conforme ali o seu dia, né, você está do lado, isso é muito interessante. O meu quarto ele é relaxante e, nossa, muda totalmente assim, o meu dia quando eu deixo ele ligado. Eu gosto muito e eu indico também. Perfeito. Tem uma informação muito importante, foi um noticiário que eu vi antes de abrir aqui a live, né? Falando sobre os exercícios físicos, né? E ó, tem um dado sobre a depressão, né? Não é especificamente sobre a ansiedade, mas para quem não sabe, tem muita relação ansiedade e depressão, né? Um dos sinais antes de chegar na depressão é exatamente isso. Mas falando dos exercícios físicos, um exercício físico moderado, ele reduz em 23% o risco de depressão, enquanto que um exercício de alta intensidade em 43%. Já os exercícios regulares, não importa se ele é de alta intensidade ou se é menor, desde que você faça todos os dias, ou como bem mencionou lá no artigo, 5 vezes por semana já é considerado regular, ele reduz em 57% a chance de você desenvolver ansiedade. Você vê que
Somente praticando, então, atividade física, fazendo exercício físico diariamente, a pessoa consegue, então, controlar muito bem a ansiedade. Né? Sim, realmente só benefícios, né? E já tem Perfeito. 1 hora, né, de live, a gente vai cair. Eu acho que vai cair agora, inclusive. Mas para encerrar, né? O seu é fechado, o meu é aberto, mas pode encerrar, o meu vai direto, né? Vai direto? Eu não sei. O meu vai direto. Tem mais de 1 hora, né? Então, tô... Não, então vai direto, porque ele aparece o cronômetro aí. Mas de igual forma, eu só quero deixar uma frase para nós nos conscientizarmos com relação à ansiedade. Ó, a Marisa entrou aí, boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Boa noite, Marisa é uma Marisa. interagente minha. Só uma frase que eu gostaria de deixar, que essa frase é de Kant, né? Falando sobre nós planejarmos o futuro, sobre nós, então, colocarmos a esperança, né? E se me permite, eu gostaria de contar uma história. Posso contar uma historinha da esperança? Fica à vontade. Você mencionou do medo, então eu vou contar, né? Diz que um camponês, ele estava indo, então, para uma cidade, né? Ele estava indo para uma cidade, para a Etiópia, né? E nesse caminho ali de Etiópia, o que aconteceu é que entrou uma falou, bom, tudo bem, já que eu estou a caminho, então sobe aí, vou te dar uma carona. E assim que ela subiu, então, na carroça dele, ele olhou para o rosto dela e ele ficou, então, desesperado, né? Ele olhou para ela e falou, nossa, que rosto feio seu, hein? Como que é o seu nome? E ela disse, eu me chamo Cólera. E ele falou, não, você se chama Cólera? Então sai daqui agora. Não, eu não posso permitir que você vá comigo agora para a cidade que eu estou indo, porque senão você vai chegar lá e vai matar todo mundo. E ela falou, não, por favor, eu faço um combinado com você. Eu não vou matar todo mundo lá. Eu vou ficar lá somente por 2 dias e eu vou matar somente 20 pessoas. E ele falou, não posso permitir que você faça isso. Ela falou, não, me leva até lá, por favor, eu vou matar somente 20 pessoas. E o que aconteceu é que ele ficou meio preocupado, mas falou, tudo bem, eu vou deixar você ir comigo então. E aí ele deixou ela ir com ele. Quando chegou lá na cidade, quando eles chegaram lá no seu destino, ela falou assim, ó, então tá aqui, ó. Você vai me encontrar daqui 2 dias, eu vou te entregar aqui um punhal, com esse punhal aqui, você consegue me matar. Se eu não cumprir, então, o combinado de matar somente 20 pessoas, você pode utilizar, então, esse punhal aqui para me apunhalar e eu vou morrer. Ele falou, bom, tudo bem. Se despediu dela e foi embora, né? Passou 1 dia, 2 dias, e o que aconteceu é que todos os noticiários estavam, então, avisando de que estava tendo uma morte por cólera, né? E aí ele começou a perguntar para as pessoas que estavam ali ouvindo todo aquele noticiário e perguntou, nossa, mas quantas pessoas já morreram por conta da cólera, né? E aí as pessoas falaram, nossa, já morreram mais de 150 pessoas por conta da cólera, né? E ele ficou desesperado, falou, nossa, ela me enganou. Falou que morreria só 20. Então ele foi correndo na sua carroça, pegou então o punhal e foi atrás então da cólera, né? E quando ele encontrou a cólera, ele já foi correndo já com o punhal na mão. E a cólera, ei, calma, o que você está fazendo? Ele falou, não, o combinado foi, você falou que mataria somente 20 pessoas. Já morreram então 150 pessoas por culpa sua. E ela disse assim, não, eu cumpri o combinado, eu matei somente 20 pessoas. E ele falou então, e essas outras pessoas, como é que morreram então? Falou, bom, as outras, pelo que eu sei, morreram de medo, mas eu matei somente 20. Para nós refletirmos e entender que, como o medo pode causar então outros transtornos, né? Eu gosto muito de contar essa história porque ela tem muita relação com o problema do momento. As pessoas não sabem, mas 5 minutinhos de pensamento negativo, de preocupação, enfraquece o nosso sistema imune em 6 horas. E agora imagine pensar, ficar o tempo todo com medo, né, como a gente bem mencionou aqui. Né? E eu encerro com a frase de Kant, como eu havia falado, diz assim, ó, o ideal está no futuro, mas não é o objeto de desejo, mas uma referência de direção. E você alcança o ideal criando momentos ideais. A soma de momentos ideais te levam ao ideal, ao passo que a soma de momentos vazios não te levam a nenhum grande lugar. Ou seja, nós precisamos planejar o dia a dia, colocando ideais para o dia a dia, né, como você bem mencionou, né, e não permitir que o pensamento negativo de que vai dar certo ou não, de que pode dar errado e ficar somente pensando no que vai dar errado, entender que a esperança é ela que vai fazer com que o medo vá embora, né? O que dissipe o medo. Sim. Pensamento negativo e doença também tem aí uma conexão, né?
E eu também quero falar uma frase sobre o medo que eu adoro, inclusive eu deixei ali até no meu quarto, num post-it, para eu sempre olhar e conseguir lembrar disso e mesmo aplicar assim na minha vida. Tudo que você sonha está do outro lado do medo. E isso é muito interessante, porque a gente pode pensar o medo ali como uma parede, né? Que é tudo que te afasta daquilo que você mais quer. E a Que gente, legal. normalmente a gente pode até usar isso para falar da procrastinação. Eu não vou entrar muito aqui, mas a procrastinação ela pode ser ali um medo do sucesso também, né? Tipo, o medo de fracassar, porque tem tudo que, inclusive até uma frase do Napoleão Hill, né? Na questão do benefício, benefício equivalente. Sempre quando há algo ruim, também há ali um benefício de algo bom. Então, a gente tem que sempre estar pensando nisso e ultrapassando esse medo, né? Perfeito. E só para falar do medo, nós precisamos fazer a distinção de que há dois tipos de medo. O medo que nos paralisa e o que nos mobiliza. E aí a escolha é nossa, né? Qual que vai nos paralisar e qual que vai nos motivar, né? Exatamente. Yasmin, muito obrigado. Eu acho que... eu nem lembro quanto tempo ele já está aqui. Já tem. Era 40 minutinhos, né? Já estourou aí o seu tempo. Pois é. Mas eu agradeço o convite novamente. Mas foi ótimo. Respondemos as perguntas de todo mundo? Acho que sim. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Pode perguntar. Nossa, que... Que máximo, obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Bom, que legal, é isso aí. Então, pessoal, os meus seguidores, para quem não conhece, então essa é a Yasmin. É só clicar aqui, ó. Aliás, é você que tem que apontar aqui, ó, Yasmin, pro nosso nome aqui, ó. Coloca o seu dedinho aí. Aqui, isso, aqui, ó. Só você clicar aí. Isso. Você clica aí e aí você segue, então, a Yasmin, se você não segue ainda. O meu tá aí também, Geovair Tomás. Isso. E aí, minha caixinha de pergunta tá aberta, tá sempre ali diariamente. Eu acredito que a da Yasmin também. Sim, e a gente tá aí para ajudar. Sim, adorei, assim, fazer essa live com você. Inclusive, a gente pode estar combinando uma próxima live, porque foi, assim, um conhecimento que a gente trocou aqui muito interessante, podendo ajudar as pessoas e também conhecimento pra gente, né? A gente trocando várias ideias, acho isso muito interessante, que o que a internet, né, possibilita, gente, incrível. Perfeito. Eu aprendi aqui, ó, já vou até indicar para os meus interagentes também a respiração quadrada, né? 4-4-4. Tá bom. Então, tá bem? Você deixa salva? Vou deixar salva. Pode avisar que tá salva, ótimo, que é então só entrar no perfil que vai estar aqui, tá? Maravilha, então. Uma boa noite para você. Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui. 18 pessoas. Foi ótimo, gente. Tchau. Acho que é você que me tira, não sei como é que sai. Não, é só apertar o xizinho, né? Eu vou desligar aqui e vai cair para você também, tá? Obrigada, gente. Perfeito. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.